Graça e paz, queridos irmãos e amigos que participam nesta oportunidade do estudo de Mateus, o Evangelho de Mateus, que nós temos estudado já há algum tempo. Nós estamos aí no 35º estudo feito neste livro, neste Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos ler e estudar no capítulo 14, os versículos de 1 até 21. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está programada para hoje. Depois nós vamos orar e agradecer a Deus pela oportunidade e meditarmos neste estudo. Passamos a leitura, então, do capítulo 14, dos versículos 1 até 21. O texto diz assim: Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse àqueles que o serviam: Este é João Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado João, amarrado João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe disse: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, Herodes temia o povo, porque o povo tinha João Batista como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, seu aniversário, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que ele prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Herodes entristeceu-se, mas, por causa do juramento e das pessoas que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem o pedido que ela havia feito. E deu ordens a todos, e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça dele num prato e dada à jovem, que imediatamente a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, os discípulos de João Batista, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Porém, a multidão, sabendo disso, veio das cidades e seguiram-no por terra. Quando Jesus desembarcou, viu uma grande multidão que o esperava e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, por volta de 3 horas para 4 horas da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, possam comprar para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas os discípulos responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes disse: Trazei-mos.
E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e depois, tendo partido os pães, entregou-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva, verdadeira, que é poderosa para nos transformar. E nós queremos te agradecer pelo teu cuidado conosco e com esta palavra. Certamente o Senhor quer nos ensinar, por meio desta palavra, a andar em comunhão contigo e a termos perfeita obediência ao Senhor. Nós te agradecemos porque podemos meditar no trecho da tua palavra hoje e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração. Abençoa-nos, ajuda-nos a compreender tudo aquilo que está revelado aqui. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando este livro maravilhoso, o Evangelho de Mateus. Conforme nós já dissemos de outras vezes, este livro é um livro que trata da vida de Jesus e da sua vinda a este mundo como rei, descendente de Abraão, descendente de Davi, da dinastia de Davi, que veio para ser o rei de Israel, o Messias prometido. E nós temos visto a ação de Jesus, como Mateus, de maneira premeditada, de maneira ponderada, ele faz com que os trechos da vida de Jesus e os ditos de Jesus, os seus discursos, sejam manifestadores da sua divindade e da sua realeza, de modo que Mateus demonstra que Jesus é rei, é o rei de Israel, descendente de Abraão, descendente de Davi, e também ele é o Filho de Deus. Hoje nós vamos estudar esse capítulo 14, mas na semana passada nós estudamos uma parte do capítulo 13 e nós vimos que as parábolas que Jesus usou para ensinar sobre o desenvolvimento do programa do reino foram ministradas ao povo de Israel. Após a rejeição do reino por Israel, né, nós vimos no capítulo 12 como os judeus religiosos e a liderança político-religiosa da nação de Israel rejeitou a Jesus, e esta rejeição a Jesus trouxe uma rejeição também a eles, aos próprios judeus, da parte de Jesus. Após a rejeição do reino por Israel, era necessário que o programa continuasse, porque o reino deveria ser manifesto a Israel, mas com a rejeição, esse reino foi oferecido a outros povos, oferecido aos gentios. Então, o programa do reino deve continuar a ser desenvolvido para que as promessas de Deus feitas a Abraão, Isaque e Jacó possam ter consecução. Essas promessas, tanto com relação a Israel quanto a sua relação com os gentios, devem ter consecução, ou seja, devem chegar ao final que Deus planejou. Então, nós estamos vendo que o capítulo 13 dá
esse desenvolvimento do reino rejeitado por Israel, e nós vimos que isso significa a pregação do evangelho, a certeza de que o evangelho vai ser pregado a todo mundo, e também a rejeição por parte de muitos que recebem o evangelho, a semeadura de uma outra semente impura no meio do reino, e muito, muita ocorrência de rejeição, de aceitação, isso alternando com a pregação do evangelho, essa pregação produzindo ora aceitação, ora rejeição, e Deus, então, trabalhando, tendo um tesouro escondido, uma pérola escondida, que são exatamente Israel e, para muitas estudiosas, a própria igreja ou o remanescente fiel de Israel. De modo que o reino vai continuar o seu programa até a segunda vinda de Jesus, quando ele assumirá o reinado sobre este reino, o reinado que deveria ter sido estabelecido no primeiro advento, vai ser estabelecido agora no segundo advento de Jesus, o que é uma garantia escatológica de que Jesus Cristo vai retornar a este mundo. É a segunda vinda de Jesus, que é a esperança de todo crente e a esperança de todos aqueles que estudam a palavra de Deus. No capítulo 14, que nós lemos, nós vamos encontrar Jesus sendo identificado como o João Batista ressurreto. A ideia de Herodes é que João Batista ressuscitara e Jesus seria João Batista ressurreto. E por isso ele seria poderoso para fazer muitos milagres, né? Os milagres de Jesus eram atribuídos a João Batista ressurreto. Mas João Batista havia sido morto por Herodes, né? Está um parêntese nesse texto que conta por que João Batista morreu. Do versículo 3 até o versículo 12, é um parêntese que conta a história de João Batista e a sua morte. Ele falava contra Herodes, porque Herodes teve uma relação de marido e mulher com a esposa de um irmão seu. Herodias era esposa de Filipe, que era irmão de Herodes, mas Herodes tomou essa mulher para si, né? E essa mulher ainda tinha a agravante de ser sobrinha do próprio Herodes. Então, ele estava cometendo um crime de adultério e um crime que é considerado na lei de Moisés um crime de, além do adultério, um crime de relacionamento com parentes, né? Que era condenado na lei de Moisés. Essa situação era ilícita, e João Batista falava contra isso, o que levou Herodes a ficar irritado com João Batista e a prendê-lo e colocá-lo no cárcere. E ele tinha medo de matar João Batista, porque ele temia o povo respeitava muito João Batista. Mas essa situação, portanto, era uma situação persistente ali, naquele momento, e quando Herodes, no seu aniversário, comemorando o seu aniversário, teve a possibilidade de ver, teve a, a participação festiva da filha de Herodias, a sua esposa, né? A filha de Herodias, chamada de Salomé, ela dançou e agradou Herodes, a sua dança
agradou Herodes, e Herodes chegou a prometer-lhe até a metade do reino. E ela, instigada por sua mãe, que também queria a morte de João Batista, pediu a cabeça de João Batista, e Herodes, mesmo não querendo cumprir esse desígnio, acabou cedendo por causa da palavra de juramento que ele tinha feito e por causa da sua palavra empenhada diante de muitos convidados que estavam ali na festa. De modo que João Batista foi, desta maneira, sacrificado. Né? Foi morto, degolado, e a cabeça foi entregue a Salomé, que entregou a sua mãe. Esse é o parêntese que fala da morte de João Batista. Os discípulos de João Batista levaram-no e o sepultaram. Jesus, sabendo que Herodes considerava que João Batista tinha ressuscitado e estava manifestando-se nele, Jesus, sabendo disso, ouvindo estas coisas, retirou-se daquele lugar, porque ele sabia que poderia ser preso novamente por Herodes, né? Que considerava que João Batista tinha ressuscitado. Então Jesus saiu dali, retirou-se de onde ele estava e, num barco, ele foi para um lugar deserto, né? Mas a multidão, de alguma maneira, descobriu e a multidão seguiu por terra. E quando Jesus desembarcou do barco na, no lugar para onde ele ia, já havia grande número de pessoas ali, né? O texto fala em 5.000 homens. Certamente havia mulheres e crianças, né? O texto diz que fora mulheres e crianças. Então, estudiosos entendem que haveria ali, no mínimo, 8.000 até 10.000 pessoas. E Jesus está pregando para essa multidão. Mas chega o período da tarde, um período em que os judeus consideravam já a parte da tarde, a partir de 3 horas da tarde, já era o período considerado da tarde. E os judeus, então, consideravam esse período já de 3 horas como fazendo parte do período, do último período do dia. E Jesus, os discípulos ficaram preocupados com a situação do povo que estava sem comer e sem beber. E disseram então para Jesus que ele deveria liberar a multidão, despedi-los, né? Ele estava fazendo curas da multidão e pregando para a multidão, que ele deveria liberar a multidão para que eles voltassem para as suas cidades, para as suas localidades, para as suas casas, e no caminho comessem alguma coisa nas aldeias por onde eles passassem. Então Jesus lhes diz, né? Não dai-lhes voz de comer, vocês mesmos devem dar comida a eles. Imagine que situação, né? Os discípulos terem que alimentar 8.000 pessoas, no mínimo, com 5 pães e 2 peixes, que certamente era a refeição, no máximo, com muito boa vontade, de uma família. Então, Jesus pediu que eles trouxessem os 5 pães e os 2 peixes, que alguma família mais prevenida deveria ter levado. E Jesus, tomando aquela refeição, aqueles pães, aqueles peixes, olhando para os céus, né, certamente dando graças a Deus e pedindo orientação do próprio Pai, ele multiplicou aqueles pães. E os pães foram servidos para as 8.000 pessoas ali, com os peixes, e sobraram ainda 12 cestos cheios, né? Então, esse milagre de multiplicação de pães foi registrado por Mateus para demonstrar o poder e a divindade de Jesus.
Quando Jesus desembarcou e viu essa grande multidão, ele curou os seus enfermos. É maravilhoso ver como Jesus, mesmo querendo ficar só por algum tempo, possivelmente para descansar, estar em comunhão com seu Pai, próprio Deus, ele fica penalizado, ele fica com um coração enternecido pela procura da multidão. O texto diz que compadeceu-se da multidão e curou os seus enfermos. E à, à tarde, então, essa situação apareceu e Jesus ordenou os discípulos para que eles dessem a comida àquela multidão. Jesus alimentou essa multidão e, apesar da impossibilidade clara, eles reconheceram sua limitação, né? Havia uma clara impossibilidade. Como alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes? Essa impossibilidade humana é a, a oportunidade da ação divina. Eles reconheceram sua limitação, tinham apenas 5 pães e 2 peixes, e então Jesus os tomou e com a sua ação multiplicadora, ele alimentou aquela multidão, né? O povo se assentou sobre a relva e os discípulos foram convocados a distribuir fartamente os pães. O texto diz que eles comeram até se fartar, ou seja, comeram bastante, comeram até ficar cheios. Todos comeram até ficar cheios. Ainda sobraram 12 cestos cheios, que foram, por ordem de Jesus, recolhidos e guardados. A multiplicação foi suficiente para alimentar essas 5.000 pessoas, além de mulheres e crianças, né, que seria, no mínimo, aí, segundo autores que estudam esse assunto, 5.000 pessoas, ou 8.000 pessoas. O que esse texto que nós acabamos de reler, de estudar, de apresentar novamente, o que esse texto nos ensina? Primeiro ensino que este texto nos traz é que os judeus criam na ressurreição. Há muita gente que não crê na ressurreição. Hoje em dia, há muitas pessoas que acham que a ressurreição não existe, que esta vida termina com a morte e que nós não temos nenhuma outra vida além dessa, não há ressurreição. Não há vida física depois dessa. As almas vão para o céu ou para um lugar onde elas deverão ir e não há ressurreição corporal, né? Herodes, mesmo não sendo judeu, ele também cria na ressurreição e ele julgou que Jesus já era João Batista ressuscitado. O apóstolo Paulo, trabalhando na igreja de Corinto e escrevendo depois aos Coríntios, ele fala da ressurreição, já que havia alguns crentes dentro da igreja de Corinto que não criam na ressurreição. E Paulo fala que essa é uma doutrina fundamental do cristianismo e prioritária. Fundamental e prioritária. Ou seja, o apóstolo fala que se não há ressurreição, a pregação é vã e a nossa fé também não tem fundamentação nenhuma. Que se Cristo ressuscitou e Cristo ressuscitou dos mortos, claramente ele foi visto por mais de 500 pessoas e foi visto pelos discípulos, e por um período de 40 dias ele apareceu a muita gente. Então, Cristo ressuscitou, os discípulos foram chamados para ser testemunhas da ressurreição. A pregação do evangelho pressupõe necessariamente a pregação da ressurreição. Então, a ressurreição é um fato.
um fato fundamental do cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. E se nós não ressuscitamos, então nós não estaremos em corpo, né? Nós não estaremos novamente como seres humanos perfeitos, porque o ser humano é composto de corpo, mente e espírito. Então, para que nós sejamos perfeitos e na ressurreição seremos aperfeiçoados, é necessário crer que nesta circunstância, depois da morte, nós teremos a ressurreição quando Jesus Cristo retornar a este mundo. Os apóstolos foram convocados para ser testemunhas da ressurreição. Eles foram chamados a pregar o evangelho testemunhando da ressurreição. O apóstolo João fala que no, o, o Senhor Jesus Cristo viveu neste mundo corporalmente e depois ele ressuscitou dos mortos. Segundo aprendizado que nós temos deste texto. Então, o primeiro é que os judeus criam na ressurreição e nós também precisamos crer na ressurreição. Segundo ensinamento, as multidões andavam atrás de Jesus, mas principalmente por causa dos seus milagres. Essa multidão que andava atrás de Jesus sempre por causa dos seus milagres é uma multidão que depois crucificou Jesus. Então eles andavam atrás de Jesus por causa dos milagres, mas Jesus misericordiosamente, bondosamente, cheio de compaixão, ele curava os enfermos e tinha pena, tinha amor verdadeiro, misericórdia por essa multidão. E ele tem com o pai, como o próprio pai dele, é, o próprio Deus, compaixão de todos aqueles que o buscam. Jesus é cheio de compaixão e mesmo sabendo que a motivação da multidão não era ele mesmo, mas era o que ele fazia de benefício para essa multidão, ele assim mesmo agia com compaixão, com amor, com misericórdia. Um terceiro ensinamento que nós encontramos nesse texto é que os discípulos manifestavam preocupação com a situação das pessoas. Os discípulos se preocuparam com as necessidades da multidão e descobriram a sua impotência. Ficaram preocupados com a necessidade física da multidão, mas ao mesmo tempo descobriram quão impotentes eles eram diante daquela situação. Eles não tinham condições de resolver aquele problema e não conseguiriam, de modo algum, com tão poucos recursos, resolver aquela situação que mal dava para uma família os recursos que eles tinham, né? 5 pães e 2 peixes, mal davam para uma família. Mas eles apresentaram sua preocupação a Jesus. Isso é uma lição muito grande para nós, porque nós também temos, às vezes, muitas preocupações, mas não temos competência para resolver todas elas. E o nosso dever, a verdade que nós precisamos aprender é que nós devemos apresentar a Jesus todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas, porque é dele que vem a solução. Um quarto aprendizado que nós temos aqui é que Jesus manifesta seu poder e sua divindade no momento certo. Jesus, então, manifesta também sua dependência e submissão ao Pai. Quando ele ergue os olhos para os céus, ele está apresentando intimamente aquele problema a Deus e está agradecendo a Deus, porque é de Deus que vem toda a solução para os problemas. E mesmo Jesus poderosamente fazendo aquele milagre,
ele está na dependência do Pai. Jesus nunca fez nada além daquilo que o Pai determinasse para ele. Portanto, nós precisamos aprender que Jesus manifesta seu poder e sua divindade, manifesta também sua dependência e submissão ao Pai. Erguendo os olhos para os céus, ele aguarda de Deus, ele dá graças ao Pai, porque ele vai responder àquilo que Jesus está falando, aquilo que Jesus orou silenciosamente, né, para que a solução viesse. O poder de criar matéria, né? A ciência jamais conseguiu criar matéria. No máximo, a ciência consegue transformar matéria. É necessário uma energia incomensurável. É necessário uma energia incalculável para fabricar matéria. Jesus fabricou ali instantaneamente pão para alimentar 10.000 pessoas, né? Sobraram ainda 12 cestos cheios. E essa manifestação de poder de Jesus Cristo é uma manifestação de divindade, porque ele criou matéria, né? Matéria foi criada ali naquele momento, os pães e os peixes que foram multiplicados. A energia despendida para fazer isso aí é uma energia incalculável. Nós não conseguimos compreender, né, o tanto de energia que gastaria para fazer matéria, né? A, a, a ciência, no máximo, faz transformação de matéria com perda de energia, né? Com perda de calor. Mas Jesus cria ali poderosamente matéria que serve para a alimentação daquela multidão. A energia que Jesus Cristo despendeu ali, ao criar aquela matéria, é verdadeiramente incalculável. Isso significa que só um Deus como Jesus, poderia fazer aquilo ali. Então, Jesus dá uma demonstração clara da sua divindade ao realizar aquele milagre. Ele opera de maneira poderosa a transformação e a criação de matéria. Então, nós vemos como este texto é rico e nos ensina tanta coisa. Nos ensina que há a ressurreição dos mortos. A ressurreição é um ensino básico do cristianismo. Todos ressuscitarão. Os crentes em Jesus Cristo ressuscitarão para a vida. Os não crentes em Jesus Cristo ressuscitarão para a condenação. Há motivações diversas para andar atrás de Jesus. E a motivação daquela multidão era ver os seus interesses, os seus problemas resolvidos, né? Os seus interesses atendidos e os seus problemas resolvidos. Mas Jesus atende misericordiosamente a todos. Também aprendemos que os discípulos manifestam preocupação, e todo discípulo de Cristo vai prestar atenção nas necessidades alheias. Mas eles tinham também uma incapacidade, eram impotentes diante daquela situação. Apresentaram o problema a quem poderia resolver. Nós aprendemos aqui que devemos levar todos os nossos problemas ao Senhor Jesus. E vemos aqui que Jesus, embora na condição de filho de Deus, ele dependeu voluntariamente de Deus e apresentou-se também como dependente do Criador, lançando seu olhar para os céus. Ali, ele estava aguardando a manifestação do poder de Deus na sua vida. E isso aconteceu quando ele cria matéria, né? A partir do nada, ele cria matéria. E a energia despendida é uma energia que demonstra verdadeiramente que Jesus Cristo é Deus. Concluindo e aplicando algumas verdades à nossa própria vida. Primeiro, você é seguidor de Jesus?
A multidão seguia Jesus. Você é seguidor de Jesus? O que significa seguir a Jesus para você? As multidões seguiam Jesus, primeiro, por causa de suas necessidades. Você também pode seguir a Jesus por causa de suas necessidades, não por causa dele mesmo, né? Não por ser Jesus o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Salvador da humanidade. Você pode estar atrás de Jesus, como a maioria das pessoas que a gente encontra, atrás de um milagre, atrás da solução de um problema, atrás de uma cura, atrás de uma melhora financeira. Então, motivados por suas próprias necessidades e não por causa de Jesus. Você é seguidor de Jesus? Então, as multidões o seguiam por causa de suas próprias necessidades. E você? Segundo, porque as multidões seguiam Jesus e muitos o seguem hoje porque são admiradores dele. Há muitas pessoas que admiram Jesus, que acham ele uma pessoa fantástica e são fãs de Jesus. Se você perguntar para muitas pessoas, eles admiram Jesus, eles gostam de Jesus, eles cantam para Jesus, mas eles são fãs de Jesus, né? É, eles são fãs de Jesus, porque o seguem, né, de maneira que não têm um compromisso sério com ele, mas gostam dele. Mas outros o seguem porque são porque ele é um mestre, ele é uma pessoa que tem muitos ensinos e as pessoas admiram seus ensinos. Eu conheço várias pessoas que gostam dos ensinos de Jesus. Eles acham os ensinos de Jesus maravilhosos, cheios de ética, uma ética cristã muito bem estabelecida, e eles admiram Jesus como um mestre. Eles admiram seus ensinos. E outros, por também que são poucos, o seguem porque são seus discípulos. Há uma diferença entre admirador, fã e discípulo. Os fãs e admiradores seguem Jesus por causa dos seus ensinos, por causa de suas necessidades, por causa das qualidades que ele apresenta. Mas poucos porque são discípulos, aqueles que estão sob a sua disciplina, aqueles que estão em perfeita obediência, né? A diferença é esta: os discípulos são aqueles que estão debaixo do seu domínio, da sua orientação, da sua disciplina, estão entregues ao Senhor Jesus, renunciaram a si mesmos para servir ao Senhor Jesus. Então há uma diferença entre discípulo e fã, e discípulo e seguidor de Jesus, aqueles que são admiradores de Jesus. Como você encara essa questão? Você é um discípulo? Ou você é um fã ou um admirador que gosta dos ensinos de Jesus, que gosta, que acha interessante os seus milagres, que procura resolver os seus problemas à luz da, do poder de Jesus? Como que é a sua relação com Jesus? Nós precisamos ser discípulos, estar debaixo da sua disciplina, em completa obediência, em submissão total à sua vontade, entregando a nossa vida nas mãos dele para fazermos aquilo que ele quer. Segunda conclusão. Jesus é o Deus poderoso que realiza o que é impossível aos homens. Nós precisamos crer em Jesus desta maneira. Ele não é um homem, não é um mestre, não é um filósofo, não é um político. Ele é o Deus eterno, ele é o Deus poderoso, que realiza o que é impossível aos homens. Este é o Deus criador. Jesus é o Deus criador. Então,
nós precisamos crer em Jesus desta maneira. Como você crê em Jesus? Ele é o Deus criador para você, aquele que te criou também, que tem direito de dominar a sua vida. Terceiro, Jesus é o Deus Salvador. Ele é o Deus criador, mas é também o Deus Salvador. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. O texto bíblico de Mateus mesmo diz assim, né? Seu nome é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados deles. Você já foi perdoado por Jesus? Você crê nele de todo o coração? Se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados e depositou fé em Jesus Cristo? Você está salvo por Cristo Jesus? Jesus é o Deus Salvador. E é nessa condição que ele está se apresentando no livro de Mateus. Você já está salvo? Quarto, Jesus tem uma relação de intimidade com o Pai. Ele tem poder para fazer qualquer coisa por causa da sua intimidade com o Pai. Ele tem submissão à vontade do Pai. Ele está submisso para fazer a vontade do Pai, para fazer aquilo que o Pai deseja. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Ele está em comunhão constante para conhecer a vontade de Deus. Ele está em comunhão constante com o Pai. Qual a relação que você tem com o Pai? A relação de Jesus com o Pai era comunhão constante. Qual é a relação que você tem com o Pai? Você tem comunhão com Deus? Essa comunhão é estabelecida sobre que fundamentos? Se não for sobre a relação de salvação com Jesus, você ainda não conhece a Deus. Deus só pode ser conhecido mediante o conhecimento de Cristo e o recebimento dele como Senhor e Salvador. Como anda a sua vida de oração? Se você já é um crente em Jesus Cristo, como a sua vida de oração é manifesta? Como você ora? Quando você ora? Por que você ora? E isso precisa ser uma verdade extremamente útil e prática na nossa vida, porque ela demonstra o grau de comunhão que nós temos com Deus. É a oração que demonstra isso, não é a oração que deve ser feita constantemente a Deus em nome do Senhor Jesus. E por último, né, nós aprendemos que devemos guardar tudo aquilo que sobrou. Há uma provisão, há uma atitude de mordomia. Mordomia. Eu preciso entender que eu devo zelar pelas coisas que vêm à minha mão, porque todas elas são de Deus. Jesus fez com que se guardassem aqueles pães, certamente serviram para ajudar outras pessoas, outros povos que seguiam a Jesus, e certamente foram beneficiados com com aquela sobra de alimentos que aconteceu ali. E essa é uma atitude de mordomia, ou seja, eu preciso aprender a cuidar daquilo que não é meu. E nada que eu tenho é meu, eu preciso ser mordomo de todas as coisas. E essa é uma atitude previdente, né? Guardar para ter no futuro. Isso é uma atitude que nos ensina a sermos previdentes, a ter previdência, capacidade de antever necessidades e trabalhar para que elas possam ser supridas segundo a, aquilo que nós temos, segundo aquilo que nós vamos guardar, segundo aquilo que nós conseguirmos realizar, fazer com as coisas que nós recebemos. De modo que guardar o que sobrou é uma atitude sábia, né? E nós precisamos aprender com isso. Há muito desperdício. Nós sabemos que há
muito alimento desperdiçado, há muito dinheiro desperdiçado, há muito tempo desperdiçado. Nós precisamos aprender a ser mordomos de todas essas coisas. Chegamos ao final dessa meditação. Esperamos que Deus tenha falado ao nosso coração como aquilo que nós meditamos, com aquilo que nós meditamos, e que a palavra do Senhor possa produzir conversão, possa produzir uma vida de comunhão, possa produzir uma consciência da vontade de Deus, possa produzir uma certeza de ressurreição, uma convicção de que servimos a Jesus porque somos seus discípulos, não apenas fãs, admiradores, aqueles que buscam Jesus por causa dos seus interesses. Que a palavra do Senhor, meditada neste momento, possa falar ao nosso coração para que sejamos edificados, despertados e sejamos desafiados por esta palavra. Que Deus nos abençoe.